Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Essa daqui vai ser a leitura da Introdução ao Pentateuco na Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia cuja tradução é a Almeida Revista e Atualizada. A introdução ao Pentateuco desta Bíblia diz o seguinte: os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, costumam ser chamados de a Lei ou o Pentateuco, do grego Pentateucos, ou livros de 5 volumes. Esses livros constituem a primeira e mais importante seção do Antigo Testamento, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã. A divisão tripla da Bíblia hebraica em lei, profetas e escritos já aparece no Novo Testamento, como em Lucas 24:44, e no prólogo do livro apócrifo de Eclesiástico, ou Siraque, de 130 a.C. A divisão do Antigo Testamento das Bíblias cristãs, com base no Antigo Testamento, a Septuaginta, de 150 a.C., também reserva o lugar de honra para o Pentateuco. Autor e data. O uso das designações Livro de Moisés, Livro da Lei de Moisés, Lei do Senhor, Livro da Lei do Senhor, Livro da Lei de Deus se restringe, em sua maior parte, aos escritos pós-exílio. Não se sabe ao certo se a lei de Moisés, nos livros mais antigos, se refere ao Pentateuco ou a partes do mesmo. O Novo Testamento emprega nomes semelhantes para o Pentateuco. A atribuição dos livros a Moisés ressalta a autoridade do Pentateuco, sendo indicada não apenas pelas designações mencionadas acima que levam o seu nome, mas também pelas palavras de Jesus. Moisés escreveu a meu respeito, João 5,46. Lucas afirma a autoria mosaica ao registrar que Jesus explicou as Escrituras, começando por Moisés, em Lucas 24:27. E muitos outros autores e personagens do Novo Testamento fazem o mesmo. O próprio Pentateuco fala da contribuição fundamental de Moisés para a sua redação. Ele escreveu o Código Legal, o Livro da Aliança, de Êxodo 24:3-7, e a exposição da lei registrada no livro de Deuteronômio. Nos 2 últimos séculos, porém, quase todos os intérpretes que não aceitam o testemunho da Bíblia acerca da sua autoria atribuem a redação final a editores pós-exílio, que reuniram de modo criativo pelo menos 4 documentos literários anteriores. Essa visão é conhecida como hipótese documentária, tomando por base elementos como variações do nome divino, por exemplo, Deus, Elohim e Senhor e Yahvé, vocabulário, por exemplo, termos hebraicos diferentes para serva, histórias repetidas, por exemplo, situações de perigo envolvendo matriarcas, leis, por exemplo, quanto à Páscoa, e variações teológicas. Esses estudiosos consideram o Pentateuco essencialmente uma combinação de narrativas javistas, narrativas eloístas, do documento deuteronômico, principalmente Deuteronômio, e do documento sacerdotal, formando a sigla, JEDP. Na segunda metade do século XX, esse ponto de vista passou por modificações significativas. Com base na forma literária e em evidências arqueológicas, tornou-se claro que todos os documentos citados continham textos muito mais antigos, alguns dos quais do tempo de Moisés. Hoje em dia, aqueles que defendem a hipótese documentária acreditam que os escritores de J, E, D e P não foram autores, mas sim editores que reuniram e organizaram textos mais antigos. Em tempos mais recentes, vários estudiosos reconhecem a presença desses supostos documentos no Pentateuco, mas questionam o objetivo e os métodos que levaram à identificação dessas fontes e expressam admiração diante da estrutura unificada do Pentateuco. Considerar Moisés o autor do Pentateuco corresponde a afirmar que ele foi a sua fonte e autoridade fundamental e que, em sua maior parte, os livros do Pentateuco foram redigidos originalmente no tempo de Moisés e nas formas em que existem hoje. No entanto, devemos admitir que, em conformidade com práticas conhecidas do Antigo Oriente Próximo, Moisés usou fontes literárias. Em algumas ocasiões, essas fontes são claramente identificadas. Outras vezes,
podem ser inferidas por mudanças nos estilos literários. Profetas inspirados posteriores que sucederam Moisés na mediação da palavra de autoridade de Deus atualizaram o texto em termos linguísticos e históricos e acrescentaram conteúdo, como Gênesis 36, 31 e o relato da morte de Moisés. Unidade. O Pentateuco é tanto uma combinação de livros individuais como uma narrativa contínua e que apresenta uma história completa desde a criação até a morte de Moisés. A leitura dos seus livros sob apenas uma dessas óticas geraria distorções do seu texto. Por um lado, a seu modo, cada livro orientou Israel no êxodo do Egito, rumo à conquista de Canaã. Gênesis se distingue em função do seu enfoque literário singular sobre os primórdios e o período patriarcal, criando assim o pano de fundo para o êxodo e a conquista. Êxodo destaca a liderança de Moisés, a lei e o tabernáculo. Levítico é claramente um manual sacerdotal para o culto em Israel. Números focaliza Israel como exército do Senhor marchando em direção a Canaã. E Deuteronômio é constituído de 3 discursos de Moisés nas campinas de Moabe, nos quais ele explica a lei e dirige uma renovação da aliança. Ao mesmo tempo, os livros são ligados de modo a formar uma narrativa contínua. Êxodo, por exemplo, é ligado a Gênesis pela referência ao número de israelitas que foram para o Egito. Na ocasião do Êxodo, Moisés cita o pedido de José para que os israelitas levem seus ossos embora do Egito quando Deus os libertar. Levíticos 1 a 9 pode ser lido praticamente como um apêndice de Êxodo 25 a 40. O último texto legitima a construção do tabernáculo, enquanto o primeiro autentica o seu ritual. O culto de ordenação dos sacerdotes é esboçado em Êxodo 29, mas só é realizado em Levíticos 8 e 9. As restrições alimentares de Levítico são baseadas no relato do Êxodo, Levítico 11, 45. Números é ligado de várias maneiras a Êxodo e Levítico. Partes extensas das narrativas desses 3 livros centrais do Pentateuco se passam no deserto do Sinai, e os livros apresentam prescrições litúrgicas e interesses semelhantes. No início do seu primeiro discurso em Deuteronômio, Moisés resume a história de Israel desde o Sinai até Moabe, seguindo o registro de Números, e no seu segundo discurso se refere com frequência a Êxodo, chegando a repetir apenas com ligeiras modificações tanto os 10 mandamentos quanto a resposta de Israel. Tema: o Pentateuco é, em sua maior parte, uma mistura de história e lei, temas que não são desconexos, uma vez que o relato histórico explica a lei. A lei sobre a circuncisão, por exemplo, é dada no relato em que Deus anuncia a sua aliança com Abraão e Sara, e a transgressão do sábado é caracterizada como ofensa capital no relato sobre o homem que juntou lenha nesse dia. No entanto, como foi observado acima, a história mais ampla do Pentateuco relaciona as alianças de Deus com os patriarcas, o livramento posterior dos seus descendentes, agora uma nação, do Egito, e a obrigação dessa nação de guardar as leis de Deus descritas na aliança com a qual todo o povo concordou no Sinai e que Moisés explicou em Deuteronômio. Gênesis termina com o caixão de José no Egito. Êxodo com a nuvem de glória do Senhor sobre o tabernáculo no deserto do Sinai. Levítico com a síntese. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números com uma síntese parecida, mas agora nas campinas de Moabe. E Deuteronômio com o sepultamento de Moisés em Moabe e sua sucessão por Josué. Essa progressão espacial e temporal do Egito para o Sinai e de lá até Moabe remete ao chamado de Abraão para deixar a sua terra natal, Ur dos Caldeus, e à oferta de Deus de transformar sua descendência numa grande nação em sua própria terra, usando-a para abençoar todas as outras nações do mundo.
O Pentateuco é uma história das alianças da graça de Deus que, em seus desdobramentos, formaram uma nação sacerdotal e santa que levaria a salvação a todos os outros povos. Gênesis se concentra nas alianças de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nas quais Deus promete fazer de sua família uma grande nação. A narrativa de Êxodo até Deuteronômio trata de Moisés, o fundador dessa nação, e da aliança divina mediada por ele, na qual Deus promete fazer de Israel uma nação santa. Essa história e alianças se cumprem em Cristo e na nova Israel à medida que Deus dirige a história até o seu destino final. Essa daqui foi a leitura da Introdução ao Pentateuco na Bíblia de Estudo de Genebra. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.